Dia 84. Josué 9:11. Plano cronológico de leitura bíblica. Quando Deus pelejou por Israel e a terra descansou da guerra. Josué 9. Os gibeonitas, temendo a destruição certa, inventam uma astúcia elaborada. Fingem ser embaixadores de uma terra distante, com roupas velhas e pão bolorento como prova. Israel prova as provisões e acredita, sem consultar Yahvé. A aliança é firmada. 3 dias depois, a verdade vem à tona, mas o juramento não pode ser desfeito. Os gibeonitas se tornam servos para sempre, cortadores de lenha e tiradores de água para o altar do Senhor. A narrativa ensina que a engano humano pode prender até os fiéis que não buscam o discernimento divino. Josué 10. 5 reis amorreus se unem contra Gibeão por ter feito paz com Israel. Josué sobe de Gilgal durante a noite e cai sobre eles de repente. Yahvé joga pedras de granizo do céu. Mais morrem das pedras do que da espada. No auge da batalha, Josué ora e o sol para no meio do céu, prolongando o dia até a vitória ser completa. Os 5 reis se escondem numa caverna em Maquedá, mas são capturados, executados e pendurados em árvores. Em seguida, Josué varre o sul de Canaã, cidade por cidade. Libna, Laquis, Eglon, Hebron, Debir. Nada fica de pé. A conclusão é teológica. Foi Yahvé quem pelejou por Israel. Josué 11 Jabim, rei de Hazor, a maior potência do norte, convoca uma coalizão como a areia do mar, com cavalos e carros de guerra. Yahvé ordena a Josué que não tema e que ataque de repente. O ataque surpresa perto das águas de Merom derrota a coalizão inteira. Hazor, a cabeça de todos os reinos do norte, é incendiada. As cidades dos outeiros são poupadas. Israel reaproveitará a infraestrutura. O capítulo encerra com uma declaração monumental. Josué tomou toda a terra conforme Yahvé prometera a Moisés, e a terra repousou da guerra. Hoje você aprenderá palavras como Menusha, descanso, o repouso cósmico da terra após a conquista cumprida, Shemesh, sol, o astro que parou para que Israel vencesse, e Brit, aliança, o pacto que nem o engano conseguiu desfazer. Amanhã, continuamos o plano cronológico com o dia 85. Se esta leitura te ajuda, escreva nos comentários. Dia 84, eu sigo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dia desta jornada pela palavra. Josué 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram, e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus, porventura habitais no meio de nós, como, pois, faremos concerto convosco? E eles disseram a Josué, somos teus servos. E Josué lhes perguntou, quem sois vós, e donde vindes? E eles lhe disseram, vieram os teus servos de uma terra muito distante, pelo nome do Senhor teu Deus, porque nós ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram, tomai mantimentos convosco para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes, somos vossos servos.
Fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamo-lo quente para os nossos mantimentos das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco. E eis que agora está seco e bolorento. E estes odres de vinho que enchemos eram novos, e eis que agora estão rotos, e estas nossas vestes e os nossos calçados já estão muito velhos por causa do muito comprido caminho. E os homens tomaram dos seus mantimentos, sem consultarem a boca do Senhor. E Josué fez paz com eles, e concertou com eles que os deixaria viver. E os príncipes da congregação lhes juraram. E sucedeu que, ao fim de 3 dias depois que fizeram concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que habitavam no meio deles. E os filhos de Israel caminharam, e chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Quiriate-Jearim. Não as feriram os filhos de Israel, porque os príncipes da congregação lhes tinham jurado pelo Senhor Deus de Israel. E toda a congregação murmurou contra os príncipes. Mas todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor Deus de Israel, e agora não os podemos tocar. Isto faremos a eles: deixá-los-emos viver, para que não venha sobre nós ira por causa do juramento que lhes fizemos. E os príncipes lhes disseram: Deixai-os viver. E foram feitos cortadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes tinham dito. E Josué os chamou e lhes falou, dizendo: Por que nos enganastes, dizendo: Somos muito distantes de vós, habitando no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e jamais cessará de entre vós o servo, e os cortadores de lenha e tiradores de água para a casa de meu Deus. E eles responderam a Josué e disseram: Porque foi claramente dito aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores desta terra de diante de vós. Por isso, tememos muito pelas nossas vidas diante de vós, e fizemos assim. E agora, eis que estamos nas tuas mãos. Faze-nos tu como te parece bom e reto. E assim fez ele a eles, e os livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E Josué os destinou naquele dia por cortadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que o Senhor escolhesse. Josué 10. Sucedeu, pois, que Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomara Ai e a havia destruído totalmente. Como fizera a Jericó e ao seu rei, assim fizera a Ai e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com Israel e estavam no meio deles. Temeram muito, porquanto Gibeão era uma grande cidade, como uma das cidades reais, e era maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Uão, rei de Hebrom, a Pirão, rei de Jarmute, a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos. Porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que,
fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro de Jasher? O sol, pois, parou no meio do céu, e não se apressou a se pôr, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, em que o Senhor deu ouvidos à voz de um homem, porquanto o Senhor pelejava por Israel. Então Josué, com todo o Israel, tornou ao arraial em Gilgal. E aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dado aviso a Josué, dizendo: Foram achados os 5 reis escondidos numa caverna em Maquedá. E Josué disse: Revolvei grandes pedras para a entrada da caverna, e ponde homens junto a ela para os guardar. Mas vós não vos detenhais. Persegui vossos inimigos, e batei-os pela retaguarda. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porquanto o Senhor vosso Deus os entregou nas vossas mãos. E sucedeu que, havendo Josué e os filhos de Israel acabado de feri-los com grandíssima ferida, até consumir-se, e os que restaram deles se retiraram para as cidades fortalecidas, tornou todo o povo ao arraial para Josué em Maquedá, em paz. Ninguém moveu a sua língua contra os filhos de Israel. Então Josué disse: Abri a entrada da caverna e trazei-me aqueles 5 reis da caverna. E assim fizeram. E trouxeram-lhe aqueles 5 reis da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazidos que foram aqueles reis a Josué, Josué chamou a todos os homens de Israel, e disse aos chefes dos homens de guerra que foram com ele: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram, e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. E Josué lhes disse: Não temais, nem vos assusteis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra quem pelejais. E depois os feriu Josué, e os matou, e os dependurou em 5 árvores, e ficaram dependurados nas árvores até a tarde. E ao tempo do pôr do sol, Josué deu ordem, e os tiraram das árvores, e os lançaram na caverna em que se tinham escondido, e puseram grandes pedras na entrada da caverna, até ao dia de hoje. Naquele mesmo dia, tomou Josué Maquedá, e a feriu a fio de espada com o seu rei. Destruiu totalmente a ela e a toda a alma que nela havia. Ninguém deixou escapar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. E passou Josué, e todo o Israel com ele, de Maquedá a Líbina, e pelejou contra Líbina. E o Senhor a entregou também com o seu rei na mão de Israel, e a feriu a fio de espada com toda a alma que nela havia. A ninguém deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. E passou de Líbina com todo o Israel a Laquis, e se acampou contra ela, e pelejou contra ela. E o Senhor entregou Laquis na mão de Israel, e a tomou no 2º dia, e a feriu a fio de espada, com toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Oão, rei de Gézer, subiu a socorrer Laquis. Porém Josué o feriu com todo o seu povo, até não lhe deixar nenhum escapado. E de Laquis passou Josué, e todo o Israel com ele, a Eglon, e se acamparam contra ela, e pelejaram contra ela, e a tomaram naquele mesmo dia, e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu, naquele dia, conforme tudo o que fizera a Laquis. E Josué subiu de Eglon, e todo o Israel com ele, a Hebrom, e pelejaram contra ela, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou de resto, conforme tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então
Josué e todo o Israel com ele tornou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu a fio de espada. E a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto. Como fizera a Hebrom, a Líbna e ao seu rei, assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto. Mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu, desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen, até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Josué 11. Sucedeu depois disso que, ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Jobabé, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Acsaf, e aos reis que estavam ao norte nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote-Dor, da banda do mar. Aos cananeus do oriente e do ocidente, e ao amorreu, e ao eteu, e ao ferezeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao heveu no sopé do Hermon, na terra de Mispá. E saíram eles com todo o seu exército, muita gente, como a areia que está na praia do mar em multidão, com cavalos e carros de guerra em grande número. E todos estes reis se congregaram, e vieram e se acamparam juntos junto às águas de Merom, para pelejar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque amanhã, a estas horas, eu os entregarei todos feridos diante de Israel. Jarretarás os cavalos deles, e queimarás os seus carros de guerra. E Josué veio sobre eles de repente, com todo o povo de guerra, junto às águas de Merom, e caíram sobre eles. E o Senhor os entregou na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até Sidom a Grande, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá para o oriente, e os feriram até não lhes deixar nenhum que restasse. E Josué lhes fez como o Senhor lhe havia dito, jarretou os seus cavalos e queimou os seus carros de guerra. E voltou Josué naquele tempo, e tomou a Hazor, e feriu o seu rei à espada, porquanto Hazor havia sido anteriormente a cabeça de todos estes reinos. E feriram a toda a alma que nela havia a fio de espada, destruindo totalmente. Não ficou nada que tivesse fôlego, e queimou a Hazor a fogo. E tomou Josué todas as cidades destes reis com os seus reis, e as feriu a fio de espada, destruindo-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Porém, as cidades que estavam nos seus outeiros, Israel não as incendiou, exceto só a Hazor. Essa queimou Josué. E todo o despojo destas cidades e o gado roubaram os filhos de Israel para si. Porém, a todo homem feriram a fio de espada, até os destruírem totalmente. Não deixaram nada que tivesse fôlego. Como o Senhor havia ordenado a Moisés seu servo, assim Moisés ordenara a Josué, e assim Josué o fez. Nada omitiu de tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. E tomou Josué toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e o vale, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. E a todos os seus reis tomou, os feriu e os matou. Josué fez guerra durante muito tempo com todos estes reis. Não houve cidade alguma que fizesse paz com os filhos de Israel, exceto os heveus que habitavam em Gibeão. Todas as tomaram em batalha. Porque foi do Senhor endurecer o coração deles, para que saíssem à batalha contra Israel, a fim de os destruir totalmente, para que não tivessem misericórdia, mas para que fossem destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. E Josué veio naquele tempo e exterminou os anassins das montanhas, de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Com as suas cidades os destruiu Josué totalmente.
não ficou nenhum dos anassins na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdode ficaram alguns. Assim, Josué tomou toda a terra, conforme tudo o que o Senhor dissera a Moisés, e Josué a deu em herança a Israel, segundo as suas divisões por suas tribos. E a terra repousou da guerra. Encerramos aqui o dia 84 da nossa jornada pela palavra. Em Josué 9 ao 11, vimos que o engano sem discernimento prende até os fiéis, que Yahvé pode parar o sol para cumprir sua promessa, e que a conquista culmina numa declaração de descanso. A terra repousou da guerra. Dia 84 completo.